Queridos, paz do Senhor Jesus a todos. Pode se assentar, por favor. Quero compartilhar um texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. A partir do versículo 15, nós iremos ler o texto. Enquanto você encontra, eu agradeço a Deus, louvo sempre a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. Também ao nosso pastor presidente pela confiança, ao Gerson e a todos os demais obreiros que estão aqui, ao pastor Manuel de Góes. Meus sinceros agradecimentos, a minha gratidão ao nosso pastor Antônio Lopes e a todos que estão presentes. É motivo de honra e motivo de alegria podermos cultuar a Deus juntamente nessa noite, engrandecer o nome do Senhor através dos louvores e também da poderosa palavra do Senhor. Minha esposa não está, não se faz presente. O nosso filho de 3 meses está um pouquinho gripado por esses dias. Devido à gripe que ele pegou, ela precisou ficar em casa, mas graças a Deus está tudo correndo bem e rogo as orações dos santos em favor da minha família. Deus abençoe a todos. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 17. Vamos ler a partir do versículo 15. Atos 17, a partir do versículo de número 15, diz o texto bíblico: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça, com que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Ora, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, vou repetir, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam,
porquanto tem determinado que um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Amém. Queridos, quero compartilhar com os irmãos essa noite algo que Deus tem colocado em meu coração. E não tem uma alegria maior no coração de qualquer ministro de Deus, qualquer ministro da sua santa palavra. Não tem uma alegria maior do que falar sobre Deus. Eu vim aqui nesta noite falar sobre Deus. Vim pregar sobre Deus aqui nessa noite, diante de um magnífico discurso do apóstolo Paulo acerca das características de Deus diante do Areópago. E Paulo, talvez de todas as descrições sobre Deus, eu particularmente acho esta uma das mais belas descrições sobre Deus defendida pelo apóstolo Paulo. Ora, queridos irmãos, o apóstolo Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária, aonde pela primeira vez na segunda viagem o evangelho de Cristo vai ser pregado na Europa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu peço aos irmãos façam um pedido também, que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar alguns versículos. Eu sei que temos também aqui a nossa tela para colocar alguns versículos ali, mas é bom também que os irmãos manuseiem aí as escrituras sagradas e acompanhem comigo os versículos. Em Atos 16, versículo 9, o apóstolo Paulo terá uma visão. A visão que o apóstolo Paulo terá é um varão que aparece a ele dizendo: atravesse a Macedônia e ajude-nos. É um chamado, é um desígnio de Deus, é uma visão de Deus, levando Paulo para o seu propósito. Paulo atravessa a Ásia Menor, ele chega no porto de Neápolis, porto de entrada para a Europa, e a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, a abraçar o evangelho de Cristo, é a cidade de Filipos. Filipos é a primeira cidade da Europa a receber o evangelho. Ali acontecem acontecimentos importantes. Paulo, futuramente, quando está preso, ele vai se lembrar dessa igreja que ele vai implantar em Filipos e vai escrever a epístola aos Filipenses com alegria, e o tema é a alegria, porque a igreja de lá era uma igreja alegre. Passando por Filipos, ele vai para Tessalônica. Tessalônica, Paulo escreve 2 epístolas, sendo consideradas epístolas escatológicas. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, olha a esperança que o apóstolo Paulo tinha no coração de que Cristo ainda voltasse nos seus dias. Ele vai dizer: e o mesmo Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo, no alarido da trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, olha o detalhe, e nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo ainda tinha esperança de que Cristo voltaria nos seus dias. Ele escreve a Tessalonicenses naquela região falando sobre assuntos escatológicos. Quando ele passa por Tessalônica, ele chega em Bereia. Em Bereia nós temos aquela ocasião em que quando Paulo ensinava ou quando Paulo falava, eles buscavam nas escrituras se o que Paulo estava falando era de fato correto. Passando por Bereia, ele vai chegar na cidade de Atenas. Atenas é uma cidade conhecida por sua idolatria. Existia em Atenas, queridos, pasmem, existia em Atenas mais de 30 mil deuses estranhos. Plínio, ele chega a dizer que era mais fácil você encontrar nas ruas de Atenas um deus do que um homem. De tanta idolatria e perversidade que existia na cidade de Atenas. Quando Paulo chega lá, nesta cidade, esperando a busca por alguns dos seus irmãos e companheiros de viagem missionária, no versículo de número 16 diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito, o seu interior se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo chega na região com a mensagem de Cristo, e quando ele vê a situação espiritual daquela região, parece que há uma mistura de sentimentos no coração de Paulo, uma mistura de tristeza, obviamente, porque ele vai ver um povo
que se curva diante de deuses estranhos, como que aquele povo se esforçava para encontrar o Deus verdadeiro. E também vai se comover no seu coração pelo fato daquele povo não conhecer ainda o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não conhecer a Jesus Cristo. E ver o povo perdido na idolatria. Isso vai comover o coração do apóstolo Paulo. E deixa eu pegar um parênteses nessa introdução. Todo crente, irmãos, verdadeiro, ele se comove toda vez que ele vê alguém caminhando em passos largos à perdição. Eu quero ver um crente verdadeiro olhar para alguém que está perdido na rua, alguém que está entregue nos vícios, alguém que está com a vida destruída e não sentir nem ao menos compaixão, ou não ter um sentimento dentro do seu coração. Eu gosto muito de Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, ele cita uma frase interessante. Ele diz que se você não compadece daquele que está perdido, você mesmo não está indo para o céu. E é uma verdade, porque o apóstolo Paulo, quando ele chega, ele se comove no seu espírito. Ele se comove no seu interior, porque a alegria de todo crente não é só ele buscar a salvação, mas é ver alguém também adentrando a linda cidade junto com ele. É uma alegria do coração de todo crente ver alguém também debaixo da árvore da vida. É uma alegria de todo crente isso. Paulo vai se comover porque vai ver tanta perdição, tanta idolatria, quando observamos o versículo de número 17. De sorte que Paulo disputava nas sinagogas com judeus e religiosos todos os dias que permaneceu lá. E nas praças com aqueles que se apresentavam para um debate. Versículo 18 dizia: alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? A palavra paroleiro significa tagarela. O que quer dizer este tagarela? O que quer dizer esse homem? Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Para eles eram dois deuses que Paulo estava pregando. Um é Jesus, o homem, e a mulher, a ressurreição. Eles não entendiam o que Paulo estava falando. Aqui existem dois grupos, os estoicos e os epicureus, grupos filósofos. Quem são os epicureus? Epicureus são aqueles que são seguidores de Epicuro. Epicuro foi um filósofo antes de Cristo, que influenciou a filosofia e o pensamento do seu tempo. Os epicureus são ateus, são materialistas, não acreditam em uma divindade, um ser supremo, uma mente brilhante. Eles não acreditam num ser superior. Eles são ateístas. Tudo para o epicureu é material. O outro grupo, o grupo estoico. Os estoicos eram panteístas. O que é o panteísmo? O panteísmo tem a famosa frase que diz: Deus é tudo e tudo é Deus. Para o panteísmo, a natureza é a alma de Deus. Para o panteísmo, tudo que acontece é Deus. E os estoicos são fatalistas. Tudo é destino. Então, tudo está ligado a um destino específico. É um grupo de um pensamento filósofo que está vendo Paulo pregando nas praças e falando sobre Cristo e falando sobre a ressurreição dos mortos. Eles vão pegar Paulo e vão levar para um lugar chamado Areópago. Olha o versículo 19. E tomando e levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é esta? Pois coisas estranhas trazem aos nossos ouvidos. E eles gostavam de fazer isso, porque o versículo 21 diz: pois todos os atenienses estrangeiros de nenhuma outra coisa se ocupavam, a não ser estarem no Areópago e ouvir ou falar uma nova doutrina, uma nova coisa, uma novidade. Eles se reuniam lá. O Areópago não é um santuário. O Areópago é uma colina. É um lugar numa pedra, é um lugar alto. Nessa colina, existem algumas características do Areópago. Funcionava em Atenas, no Areópago, o Supremo Tribunal de Justiça de Atenas. E ali julgavam as coisas necessárias a serem julgadas. E também no Areópago existia a ciência e a educação. E ali que era os filósofos, os sábios, os magistrados se reuniam naquele lugar para ouvir alguma coisa sobre educação, para aprender alguma coisa sobre ciência. Era um lugar que as pessoas se reuniam principalmente para pensar. Paulo vai ser levado para o Areópago. E quando Paulo chega no Areópago, ele vai começar a pregar. E quando ele prega, a partir do versículo de número 22, diz: estando Paulo no meio do Areópago, deste local, disse: varões atenienses, em tudo vejo vocês um pouco supersticiosos.
Porque passando eu e vendo o vosso santuário, versículo 23, achei também um altar escrito Theos Agnostos, no grego, que significa ao Deus desconhecido. Paulo vai achar um local ali ao Deus desconhecido. Diógenes Laércio, um escritor romano antigo, vai mencionar que 600 anos aproximadamente, quem está me ouvindo diga amém aqui nessa noite, 600 anos antes de Cristo, existia uma praga tão grande em Atena, que eles buscavam nos seus deuses estranhos, nos seus inúmeros deuses, uma forma, uma solução, uma saída para aquela praga e não conseguiam achar. Até que buscaram um homem chamado Epimênides. Epimênides, ele é citado na carta de Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz, seu próprio profeta diz, estes cretenses de Creta são sempre mentirosos, bestas ruins, mentes preguiçosas. Este testemunho, Tito vai dizer, é verdadeiro. Então Tito fala que Epimênides, que era um poeta da época, era um filósofo da época, e Tito diz que ele era um profeta na época, vai dar um testemunho verdadeiro dos cretenses. Existe uma obra desse homem chamada Crética, que ele criticava principalmente os gregos da época. Então, não sabendo para onde sair, procuraram esse homem, esse Epimênides. E reunindo Epimênides no Areópago, disse, vamos propor uma situação. Pega este rebanho de ovelhas que está no Areópago. Então nós vamos soltar esse rebanho de ovelhas pela colina. E esse rebanho de ovelhas vai passar pelos deuses estranhos que estão aqui. Se esse rebanho parar diante da imagem de algum deus de vocês aqui, este será adorado. E assim poderá livrar vocês desta praga. Então quando eles soltaram as ovelhas, elas passaram pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro altar, pelas imagens de deuses estranhos, e não paravam, até que elas se reuniram num certo lugar, e com uma forma tão calma, elas se deitaram, e elas começaram ali a dormir e descansar, só que não tinha nenhum altar ali. Aí os atenienses vai dizer para Epimênides, o que faremos agora? Ele diz, constrói um altar, porque aí é o lugar que elas pararam, e ali elas encontraram o descanso. Mas qual o nome que nós vamos dar a esse Deus? Aí ele vai dizer, Theos Agnostos, que significa ao Deus desconhecido. Esse mesmo altar, 600 anos a mais depois, o apóstolo Paulo está passando pelo Areópago, está defendendo a Cristo lá, e quando ele vê o altar, ele vai falar sobre esse lugar. Ele vai ver o altar ao Deus desconhecido. E ele vai dizer no versículo de número 23, passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio, eu quero começar a pregar. Paulo vai fazer a defesa, vai apresentar as características do Deus verdadeiro. E qual é a primeira característica do Deus verdadeiro que Paulo vai dizer? Está no versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. A primeira característica que o apóstolo Paulo vai pregar acerca de Deus, e vai dizer, o Deus que eu vos prego é o Deus criador. Só que preste atenção, ele está falando com ateus e filósofos. Ateus e filósofos não acreditam na existência de um Deus superior. Ateus e filósofos não acreditam no criacionismo, um ser superior que criou todas as coisas. Os ateus não acreditam, a filosofia não acredita, elas buscam na evolução, que o homem veio de algum ser animal, de que de alguma forma aconteceu uma explosão. Eles buscam na ciência a pautar a sua teoria, mas Paulo vem apresentando um Deus, um ser supremo, e a primeira característica que ele dá é, o nosso Deus, o Deus que eu prego a vocês, é o Deus que criou o mundo e tudo que nele há, e criou também sendo o Senhor do céu e da terra. Ele apresenta o Deus criador. E talvez algum ateu pode perguntar para você, mas se ele é Deus, quem criou ele? Se ele é Deus criador, ele não foi criado? Em algum momento, para alguém existir, tem que ser criado, sim ou não?
Alguém existir em algum momento tem que ser criado, sim ou não? Alguém passa a existir ao ponto que ele é criado. E se alguém existe ao ponto que ele é criado, e se ele existe, ele tem um fim. Sim ou não? Só que o Deus que Paulo está apresentando, e o Deus que nós servimos, não foi um Deus criado. Ele não tem pai e não tem mãe. Ele não foi gerado. Mas Isaías descreve no capítulo 9, versículo 6. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aleluia, príncipe da paz. Se ele é pai da eternidade, a eternidade é o que dele? Filha. Eu te pergunto, qual é o tamanho de uma eternidade? Quantos quilômetros tem? Quantos metros tem? Quantos centímetros tem? Qual é o início? Qual é o meio? Qual é o fim de uma eternidade? Se você não consegue responder qual é o tamanho de uma eternidade, eu te faço uma outra pergunta. Qual é o tamanho do Deus que criou a eternidade? Qual é o tamanho do Pai que gerou a eternidade? Se nem a eternidade a gente consegue mencionar, quanto mais o Pai que gerou a eternidade. E se a gente perguntasse para a eternidade, quem é o teu Pai? Ela diria, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Aleluia. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Moisés se preocupa com o nome. Moisés vai ser levantado por Deus, um chamado ministério profético, para levar o povo da terra do Egito. Moisés se preocupa com o nome. Obviamente, Moisés tem um nome fraco, tirado das águas. Ninguém dá ouvidos a alguém que é tirado das águas. Ele vai dizer, eu vou no nome de quem? Aí Deus vai revelar a Moisés o que não revelou a Abraão, o que não revelou a Isaac e o que não revelou a Jacó. O seu nome. Qual é o nome? Deus, eu vou no nome de quem? Ele vai dizer, eu sou o que sou, te enviou. Deus não existe, Deus é. Eu sou o que sou. Revier, Asher, Revier. Eu sou o que sou. Serei o que serei. O mesmo ontem, hoje e serei para todo sempre. A maior prova da divindade de Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 28. João está lá, escrevendo, relatando. E se lembra do fato em que Cristo estava ali, naquele momento, num embate com os fariseus. E os fariseus disseram para Cristo, quem tu pensa que você é? Por acaso é maior do que o nosso pai Abraão? E Jesus vai responder no grego, ego eimi, antes que Abraão fosse, eu sou. Ele não existe na mente do homem, não existe na filosofia, não existe porque nós não conseguimos imaginar um Deus que existe. Eu só tenho uma notícia para alguém que veio nessa noite aqui. O Deus que a gente serve é o Deus criador de todas as coisas. Crendo a filosofia ou não, Ele é. Crendo os ateus ou não, Ele é Deus. Crendo a ciência ou não, Ele é Deus. Crendo os homens ou não, Ele permanecerá sendo Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é o Criador de tudo. Mas eu gosto que o Paulo vai começar a descrever o Deus que criou o mundo e tudo que nele há. Olha o versículo que nós lemos aqui, versículo 24. E também é Senhor do céu e da terra. Aleluia. A palavra Senhor aqui no grego é Kyrios. Kyrios significa possessor, supremo. Aleluia. Ele tem posse do céu e da terra. Agora preste atenção. Para a cultura dos atenienses, dos cretenses, dos gregos, existia um Deus do sol, existia um Deus da lua, existia um Deus da terra, existia um Deus da fertilidade. Só que Paulo vai dizer para eles diante do teu discurso, esquece tudo isso aí que vocês fazem. O Deus que eu sirvo, Ele é supremo no céu e na terra. Ele é Senhor do céu e é Senhor da terra. Ele é soberano do céu e é soberano na terra. Aleluia. Ele é Senhor do céu e da terra. Primeira característica desse Deus, Ele é Criador. Versículo 24, parte B. E não habita em templos feito por mãos de homens. Segunda característica que Paulo diz sobre esse Deus, Ele habita no ser humano. Ele não se limita a templos feitos por mão de homens.
Então você está me dizendo que Deus não está aqui? Não, estou dizendo que Deus está aqui. Mas Deus está aqui não por causa da caixa de som, não por causa do microfone, não por causa desse púlpito de madeira, não por causa do banco, do local que você está. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, eu me farei presente. Deus habita onde o seu povo habita. Está falando para um povo que adorava santuário, que gostava de ver as estátuas, que gostava de se achegar e ver a estátua de gesso, acreditava que aquela estátua de gesso era poderosa para mudar a circunstância da sua vida. Paulo está dizendo: o Deus que eu vos anuncio é um Deus que não habita em gesso, não habita em madeira, não habita em ouro, não habita em prata. O Deus que nós pregamos não está num quadro na parede, não está diante de uma escultura. O Deus que a gente está ensinando aqui, que está pregando, que nós estamos falando sobre Ele, não é um Deus que se limita a um espaço de tempo. É um Deus que habita e escolheu habitar no coração daquele que crê nele. Habitar no dicionário significa fazer morada, ocupar como residência. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Deus escolheu ocupar você como a sua residência. Deus escolheu ocupar você como a sua morada, sendo o seu templo. Paulo diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Em João 14, 16 adiante, Cristo diz aos discípulos: eu rogarei ao Pai, porque é só Cristo que é o intercessor. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro, halos, outro da mesma espécie, outro da mesma essência, outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está dentro de vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus, você é morada de Deus. Aonde tem um crente, tem o reino de Deus. Aonde tem um cristão fiel, tem o templo de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: alguém pode se levantar contra o templo de Deus? Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, quem diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós? Quem será contra nós? Aquele que nem poupou seu próprio filho, antes o entregou por amor a todos, como não nos dará com ele todas as coisas? Quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Se é Cristo, que morreu, ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, o qual intercede por nós. Quem nos separará do amor de Jesus Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, e reputados como ovelha ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, oh, glória a Deus, por aquele que nos amou. Aleluia. Deus habita no nosso coração. Deus habita no nosso coração. Se tem um crente em qualquer lugar que esteja, ali Deus se fará presente. Tem alguém que pode adorar a Deus comigo nessa noite? Tem alguém que pode adorar o Deus Criador comigo nessa noite? Esse Deus que é o Pai da eternidade, te escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, capítulo 1, versículo 4, antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo. Para quê? Para sermos a tua morada. Aleluia. Paulo quebra toda a religiosidade quando ele diz: ele não habita em templos feito por mão de homens, e também não precisa, como necessitando de alguma coisa das mãos dos homens. Paulo está dizendo, querido, que a gente não pode viver de rituais. Vai apertar um pouquinho, mas vai melhorar já já. Nós não podemos viver de rituais achando que Deus só está aqui quando estamos no culto, achando que Deus só está aqui quando estamos aqui na quarta, na sexta, no domingo, nos trabalhos de sábado,
ou nas vossas congregações na terça, na quinta, no sábado, no domingo, achando que Deus só está lá. E na verdade Deus não quer que você vá num local para buscá-lo. Deus quer que você venha com Ele. É diferente. Levítico 24, versículo 1 e 2. Deus diz a Moisés, ordena, não é um pedido, é uma ordenança. Ordena aos filhos de Israel para que tragam o azeite de oliveira, puro, batido, para que haja lâmpada acesa sobre o candelabro. Tragam azeite. Azeite é sinônimo de relacionamento com Deus. Portanto, queridos, o Deus que não habita em templo feito por mão de homens, espera que você, quando vir ao templo feito por mão de homens, traga Ele junto com você que habita em você. Para nós termos a nossos cultos mais vivos, é necessário alguém andar com Deus. Para nós termos os nossos cultos com mais salvação, com mais poder, com mais libertação, com mais cura, é necessário que o seu povo ande com Ele. Porque Deus nos escolheu para nos relacionarmos de forma íntima com Ele. Aleluia, por isso nos fez o seu templo de habitação. Segunda característica, o nosso Deus é um Deus que habita no ser humano. Terceira característica, versículo de número 25. Não sei se eu vou conseguir falar todos, acredito que não. Nem tão pouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo, se você não dá glória a Deus só pelo texto bíblico, irmão, é porque você não está entendendo nada. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e todas as coisas. Terceira característica, o Deus que nós servimos é um Deus provedor. E Ele está dizendo para ateus e filósofos, Ele é quem dá a vida a vocês. Ele é quem dá a respiração a vocês. E Ele é quem dá todas as coisas. Aleluia. É o Deus provedor, não só dá, como também sustenta. Versículo de número 28. Porque nele vivemos, aleluia, e nos movemos, e existimos. Deus não só dá como provedor, mas também sustenta. O salmista no Salmo 73, verso 23, todavia ele diz, é o Senhor quem me sustenta com a sua mão direita. É o Senhor que está sustentando você, a tua casa, a tua família. O motivo de você vir aqui nessa noite para adorar a Deus não está em outro lugar senão a permissão do Deus que proviu a você a saúde, proveu a você a alegria, proveu a você para estar aqui nessa noite. O Deus provedor te deu condições para você estar vivo, para você respirar, te deu uma família, te deu uma casa, te colocou num convívio em comunhão. Quem salvou a nossa vida foi a graça do nosso Senhor, que intercede por nós. Quem acredita nessa palavra que eu estou pregando, dá mais um pouquinho de som para mim, Jean, por favor. Quem acredita nessa palavra que eu estou pregando nessa noite, será que você pode adorar o Deus que está provendo tudo na sua vida? Eu convido você a adorar a Ele nessa noite e render glórias ao teu santo nome. Elei condei a fácia Imaragaceia Ticando e faia subricandébia. Ah, eu sinto Deus aqui nessa casa. Deus está mandando eu perguntar para alguém: por acaso foi a tua mão que te deu o que você tem? Por acaso foi o teu estudo que te deu o que você tem? Eu sou o Deus provedor da sua vida. Aleluia. E a gente quer desistir por qualquer coisa. E a gente desanima por qualquer coisa. Ah, irmão, você tem um Deus que é Pai. Paulo vai dar outra característica, mas não tem um tempo. Paulo vai dizer: nós somos a sua geração. Aleluia.
Ele está dizendo: nós temos um Deus que não é como os deuses de vocês, que se você não trazer uma oferenda, uma oferta, Ele te amaldiçoa. Não, nosso Deus é um Pai. E João diz em primeira carta, João capítulo 1, versículo 8, se não me falha a memória, João vai dizer: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Olha o termo, filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Mas se pecardes, não sai da igreja não fica bravo com os outros não vai embora, não vira ateu não. Se pecardes, temos um advogado. Temos um advogado, que é o nosso Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo de número 9, Jesus ensina a orar. Quando for orar, orareis assim: Pai nosso. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai que está sentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enche o templo. Você tem um Pai que é servido por milhões e milhões e milhares de anjos. Você tem um Pai que sabe tudo, início, meio, fim, que disse a João: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Levante a tua cabeça, porque tem um Pai cuidando de tudo. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Eu poderia continuar falando sobre Deus aqui nessa noite. Esse lugar não tem espaço para o que você acha, não tem espaço para o que você pensa. Esse lugar, estamos aqui para falar de Deus, para falar das coisas dele, para falar do céu. Precisamos mais falar do céu, precisamos mais falar da palavra, precisamos mais falar de arrependimento, precisamos mais falar de Deus, porque é desconhecido para muita gente que está por aí, e até mesmo dentro da igreja, que não conhece Deus ainda. Mas em nome de Jesus eu venho apresentar um Deus para você, que vive para todo sempre. Eu venho vos apresentar um Deus que venceu a morte por você na cruz do Calvário e se fez homem, se fez maldito, mas pelo seu próprio poder ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, o qual há de julgar os vivos e os mortos. Eu estou pregando sobre esse Deus essa noite. E se tem alguém nessa noite para se entregar a Deus, voltar a Jesus Cristo, confessá-lo como seu Salvador, sai do teu lugar, vem aqui à frente rápido. Se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem aqui rápido, em nome de Jesus. O teu Pai te chama, o teu Deus te chama. Se porventura tem alguém nessa noite que precisa voltar aos caminhos do Senhor, sai do teu lugar e vem aqui. Curva a tua cabeça, feche os seus olhos. Maravilhoso e poderoso Deus. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Oh Pai, eu rogo pela vida dos santos nesse lugar, Pai. Rogo pela minha vida, tenha misericórdia de nós. Enche-nos com a tua graça nessa noite. Se o Senhor aprovar, Senhor, manifesta a tua glória em nosso meio. Ó Pai, de forma que alguém que esteja aqui no nosso meio seja renovado por esta graça, Senhor. De forma que alguém que entrou aqui fraco, caindo, Senhor Deus, sendo carregado, venha depositar em Ti, Senhor, a confiança. Venha depositar em Ti a fé, Senhor Deus. E saia desse lugar como, Senhor Deus, um grande exército. Ó Deus poderoso, eu intercedo nesse momento e peço que o Senhor renove, desde a minha direita à minha esquerda, Senhor, deste templo. Os irmãos que acompanham pela internet sejam alcançados pela graça do Senhor, sejam alcançados pelo Espírito do Senhor, sejam alcançados por este Deus que é soberano, sejam alcançados pela mão poderosa do Senhor que sustenta tudo. Em nome de Jesus, seja renovado por esse poder nessa noite, seja alcançado por esse poder nessa noite. Elei conamasi rei combras tu ibriahasi akande rebia edioprasi candesia tu icando ir pra praia se rebriondarai. Cadê as línguas que eu te dei? Cambras rebia ai conde pra
praia sui brandarasi. Cadê o dom que eu escondi no vaso de barro? Dei pandarasi candar. Cadê a dracma preciosa? Ele mandou a macindere candere marara chora maragandarabá. Ele condarasi branderecia. Cadê o dom que eu lhe entreguei como dádiva? Aleluia. Reavives o dom que Deus te deu. Eu não sei para quem Deus está mandando pregar, mas está dizendo para alguém: reavives o dom que eu te dei. Traga à vida o dom que eu te dei. Traga à vida de novo o que eu plantei dentro de você. Tu não é qualquer um, tu não é moribundo, tu não veio do macaco, não. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho, você é geração, você é nação santa, você é povo eleito. Você é aquele que Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é filho. Tem alguém sendo renovado no meio da igreja? Será que tem mais alguém para ser renovado nessa noite? Será que tem mais alguém para ser cheio nessa noite? Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Vibaraia se amará.